Olá, amigo, amiga. Eu quero dar um grande abraço em todos vocês e agradecer a vocês pela companhia que vocês nos fazem neste canal. Bem, eu tenho uma pergunta para você. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu, como por exemplo, o apóstolo Paulo, né, o Saulo de Tarso, quando aquela luz o envolveu, ele caiu por terra e ele ouviu a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu nunca ouvi esta voz. E durante muitos anos eu orei: ó Deus, eu quero ouvir a tua voz. E eu vejo pessoas dizerem: eu ouvi Deus me falando. E uma dessas pessoas foi minha própria mãe. Então, eu creio que Deus fala, só que no meu caso, Ele fala no meu coração quando eu converso com Ele. Quando eu oro, eu procuro fazer com que a minha oração não seja apenas um monólogo, mas seja um diálogo, onde eu falo e Deus me fala. Mas é interessante, uma certa vez, eu conversando com uma moça que tinha sido convertida há pouco tempo e ela tinha tido uma vida muito, assim, longe de Deus, vamos dizer assim. Agora, ela era uma cristã muito fiel a Deus, ainda que bastante jovem, e eu fiz a ela a mesma pergunta: você ouviu a Deus? Ela disse: olha, eu oro a Deus e peço que Ele me acorde todos os dias a tantas horas, e todos os dias às 3 horas, uma coisa assim, da madrugada, Ele me balança a mão. A minha mão é balançada. E quando eu não quero acordar, Ele faz mais forte. E houve casos de eu cair da cama. Então, eu sou como que compelida a orar. E depois que eu oro, eu volto para a cama, não é? E durmo bem. Neste mesmo dia que eu tive essa conversa com esta moça, eu fui ser o pregador numa igreja. Era um dia de muita chuva e a igreja estava com pouca gente. Acho que umas 14 pessoas, 15. E eu não me senti com o desejo de pregar. Eu tive o desejo de ouvir. Eu perguntei a eles: alguém aqui já teve a experiência de ouvir a Deus? E algumas mãos se ergueram. E eu fiz o convite para que viessem à frente e testemunhassem. E quando o primeiro deles veio testemunhar, ele contou o seguinte: ele era dono de uma mini empresa dessas que faz o transporte em moto. E ele estava na própria moto dele quando ele percebeu um desastre, em um dia também de chuva. E era numa esquina, era assim, numa curva, aliás, em uma curva. E quando ele se deparou com aquela cena, não é, das pessoas ali no chão e tudo, ele parou a moto dela e foi socorrer. E ele socorreu, ajudou ali e tal, e já estava na hora de ir embora, então, né? Ele se dirigiu à moto. Quando ele colocou uma das pernas sobre a moto, ele ouviu uma voz forte que disse: sai daí! E ele deu um salto para trás. O susto foi tão grande que ele deu um salto para trás longe. Veio um carro, era um dia de chuva, como eu disse, que não tinha visto o que estava acontecendo ali, e freou os motores, mas não conseguiu parar. E ele veio a montar sobre a moto desse jovem, desse moço.
esse carro veio e montou em cima da moto do moço, que o moço já tinha saltado atrás, para trás. E assim ele foi salvo por esta voz. Foi Deus? Foi um anjo? Eu creio que foi um anjo. Mas quando um anjo é enviado por Deus, é como se Deus mesmo estivesse nos falando, advertindo. E uma outra moça, uma senhora, veio e contou a história dela. Disse: olha, eu estava em casa à tarde e tive o desejo de orar pela minha filha. Me veio uma vontade, um desejo intenso, e eu comecei a orar por ela. Bem, passaram-se algum tempo, não sei se 1 hora e meia, 2 horas, chega a filha. Disse: mãe, a filha dela, ela trabalhava em uma agência de publicidade. Eles enchem a Kombi de gente, né? E param no lugar e começam a distribuir ali os panfletos e fazer a propaganda. E esta moça estava exercendo essa função. E quando eles entraram na Kombi, a Kombi estava cheia. Aconteceu de um caminhão de lixo perder o freio e vir justamente contra a Kombi dela. Só que não foi aquele choque violento. Ele bateu e derrubou a Kombi tombou. E a moça ficou com estilhaços de vidro impregnados no cabelo dela. Ela disse: mãe, foi um milagre, um milagre. E ela disse: filha, porque Deus me pôs para orar por você. Eu não sabia o motivo, mas eu sabia, havia uma urgência para que eu orasse por você. Eu gostaria de dizer a você que Deus fala e Deus orienta. Há momentos de perigo em que Ele diz para você: não faça, fuja. Há instantes em que Ele diz a você: vá, prossiga, você vai vencer. Em outros instantes, você está aflito e Ele como que convida você para parar, pensar, orar e descansar. Deus nos fala de muitas formas e nós precisamos aprender a ter comunhão com Deus. Eu vou contar uma história a vocês amanhã, de um amigo meu, que é uma história extraordinária e que fala desta comunhão que nós podemos e precisamos ter. Então, eu convido a você que desde agora pratique esta comunhão, pratique esta amizade com o seu Deus, que ama você, que quer ajudar, proteger, guiar você. Esse Deus que amou você de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados, como também pelos meus pecados. Esse Deus de amor e de misericórdia, Ele quer orientar os seus filhos. E o Espírito Santo está dentro de nós, Ele está em nós, e Ele quer se manifestar, falando ao coração nosso sobre a vontade de Deus e nos protegendo de tudo aquilo que tenta nos afastar dele. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração por você agora. E a oração é a seguinte: Deus, ajuda o teu filho e a tua filha a aprenderem a conversar contigo. Nós ultimamente estamos tão ligados a tantos divertimentos, como o celular,
e não temos tempo para conversar e ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender esta coisa maravilhosa, Senhor. E esta prática seja uma prática diária, uma prática que nos faça pessoas tranquilas, abençoadas e felizes. Obrigado, Senhor, por este jovem, esta jovem, moço, moça, senhor, senhora, que participa desta oração e que seja dado a cada um deles este dom, o dom de orar, de ter comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até amanhã. Nós estamos sempre juntos nesse que é o seu canal. Um abraço, a paz do Senhor.